Olá, meus amigos. Eu sou o professor Jean Alves Cabral e eu atuo na área de naturologia clínica. A apresentação que farei a partir deste momento faz parte do módulo de estudos Educação Alimentar aplicada à naturologia clínica. No desenvolvimento dessa exposição, alguns aspectos precisam ficar bem claros logo de saída. Dois principais. Primeiro, não queremos, não propomos e não faremos nenhuma insinuação ou sugestão ou propositura de que nossas instruções substituem profissionais das áreas de saúde. Todos os profissionais de saúde possuem sua relevância, sua importância e a necessidade de sua atuação na sociedade. Segundo aspecto, de maneira nenhuma pretendemos oferecer às pessoas um padrão que seja entendido como tratamento aplicável a todo e qualquer tipo de doente. Precisa ficar muito claro. Na naturologia clínica, nós não atendemos doenças, nós atendemos pessoas. Mesmo assim, o que vamos apresentar durante todo este curso, este módulo, não tem por objetivo servir de paradigma absoluto para todo e qualquer quadro em que a orientação sob a perspectiva nutricional se faça necessária. Isto entendido, isto compreendido, fecho esse primeiro momento, abro um segundo momento, em que dois aspectos também precisam ser bem pontuados. Naturologia clínica significa exatamente o quê? Naturo vem da raiz natural. Logia significa estudo. Então, naturologia é o estudo da natureza. Clínica, para aplicação terapêutica. Naturologia clínica é o estudo da natureza para aplicação terapêutica. O segundo ponto, nesse segundo momento, é que a alimentação, comer, beber, faz parte da natureza humana universal em todos os tempos. Nosso propósito é encaminhar um entendimento sobre como a nossa alimentação pode ser mais saudável se ela for exercida pelo prisma da filosofia daqueles que seguem as terapias naturais. Essa alimentação, este padrão de alimentação, serve-se de 5 blocos específicos de alimentos. São eles: frutas, legumes, hortaliças, raízes e sementes. Existem outros característicos que poderiam ser agregados neste universo de plantas naturais. Serão citados ao longo de nossa exposição, todavia, menos expressivos sob a perspectiva da alimentação da nossa população. Algas, por exemplo. Pouquíssimas pessoas se servem de algas. É um exemplo de como funciona. Isso entendido? Daremos início ao nosso tema, agora criando aqui um terceiro momento, em que eu explico a todos vocês que temos um texto. O que é isso? Um texto, um material que contém as informações que serão analisadas, pensadas, refletidas neste módulo. Esse texto é o fundamento da exposição. Para aqueles que participam do curso de Naturologia Clínica, há também uma coletânea expressiva de outros livros, apostilas, vídeos e instruções que ampliam a percepção dos fundamentos que vamos apresentar. Ainda, nesse terceiro bloco, cumpre-me informar
que o objetivo é dar ao terapeuta naturista, ao naturologista clínico, a oportunidade de compreender a filosofia de alimentação naturista e, em cima dessa compreensão, encaminhar as pessoas para o melhor caminho possível. Quarto bloco dessa introdução. O estudo que faremos está dividido em sessões. São sessões que discutem de maneira calma, tranquila, pontuada, serena, mas firme, fundamentos da vida gastrointestinal e nutricional humana. O primeiro grande momento é longo, deve ocupar pelo menos 3 aulas de nossa exposição. Falaremos sobre a estrutura gastrointestinal humana. Como é que funciona, desde o momento em que você põe o alimento na boca até o momento em que você elimina fezes. Essa primeira percepção, que será discorrida em 3 aulas, fundamenta todos os raciocínios das aulas seguintes. Isso estabelecido, passaremos então a entender que a lógica naturista é a lógica de que os alimentos são considerados vitais e essenciais quando estão o mais próximo possível do alimento que Deus colocou para Adão e Eva no jardim do Éden. Frutas, cereais, porque se fala de pão, hortaliças, sementes, raízes, verduras, enfim, vai ficar muito bem claro em nossa exposição. Feita a introdução, tomamos aqui 7 minutos para fazê-la. Daremos início a esta primeira aula, abrindo o painel sobre as diretivas do módulo. Peço muita atenção a você que vai acompanhar, para que acompanhe na tela textos e citações. Em alguns momentos, por ser um módulo consideravelmente grande, será cansativo para alguns. Aí, você dá uma pausa, espera um pouquinho e retorna. E aí dá sequência. É assim que nós vamos conseguir construir um entendimento fundamental para a carreira dos naturologistas clínicos. Ok? Muito bem, sem mais demoras, vamos então adentrar no módulo que fundamenta nossa temática. Os 8 princípios naturológicos da educação alimentar. Nessa nossa introdução, que aqui aparece na tela e que poderá ser acompanhada por todos aqueles que tiverem uma cópia deste PDF em suas mãos, temos a nossa página de exposição. Todos os direitos relacionados à linha de raciocínio e construção deste trabalho estão reservados, desde que você informe a fonte, fique à vontade. Eu sou o professor Jean Alves Cabral, naturologista clínico, teólogo, pedagogo, especialista em lidossomatologia, doutor em naturopatia científica. Meu site pessoal é o www.professorjean.com e o nosso e-mail professorjean@naturologiaclinica.org. Como epígrafe para essa introdução de nosso tema, eu quero refletir com os amigos o texto que está no Salmo 104, no artigo 27 a 31. Todos esperam de ti que lhes dês o sustento ao seu tempo. Tu lhes dás e eles recolhem. Abres a tua mão e eles se fartam de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu fôlego e são criados, e assim renovas a face da terra. Permaneça para sempre a glória do Senhor. Regozije-se o Senhor nas suas obras.
Com isto, queremos invocar o nome de Deus para que nos abençoe e nos guarde ao longo de toda a nossa jornada nesta vida e que nos dê de maneira muito especial a presença do seu Espírito para que entendamos com clareza as informações que vamos compartilhar. Uma introdução técnica precisa ser apresentada a todos com o cuidado desta nossa primeira página. Vejam bem, alimentação e a vida. Toda ciência, para ser compreendida corretamente, exige que se apresente um ponto de vista estrutural, uma filosofia e um método de abordagem, para que se possa comunicar convenientemente o assunto em questão. Para mim, não há caminho fora da reunião dos dados, fatos, cronologia e leis envolvidas. Isto vale em todos os aspectos da vida, mas principalmente em torno das condições da saúde humana. As leis naturais não são negociáveis e não reconhecem democracia. São absolutistas e a pena imediata da transgressão é a execução de enfermidade ou morte. Ignorar tal realidade é se tornar um verdadeiro idiota. O processo digestivo é um dos verdadeiros milagres da mão de Deus na criação do ser humano. Tudo o que o indivíduo adulto consome passa por cerca de 12 metros de uma tubulação complexa que lança cerca de 20 compostos químicos sobre os alimentos que transitam por seu interior. Todos os produtos com que lida devem ter uma destas duas destinações. Ou são assimilados ou são eliminados. Se uma destas situações não se configurar de modo absolutamente natural e normal, entrará em ação a anormalidade da intoxicação que leva à degeneração e à morte prematura. Somos o que comemos. O assunto é deveras essencial e urgente. Mas nossos lábios dependem do que pensamos. E pensamos o que escolhemos pensar. Tudo isso advém de uma história educacional pessoal que aqui neste trabalho espero confrontar com responsável compromisso com a saúde de todos os que me leem e acompanham. O salmista Davi, em suas lutas e andanças em seu tempo, declarou por duas extraordinárias orações as solenes palavras que se ajustam a este louvor que apenas o Criador e mantenedor da vida é digno de receber. Os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e sacias de bom grado todo ser vivo. Salmo 145, do verso 15 e 16. Todos esperam em ti que lhes deis o alimento no devido tempo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a mão e eles se fartam de bens. É exatamente o que tenho na minha mente quando escrevo e penso sobre educação alimentar e tudo que vem implícito nela. Não pretendemos esgotar a pauta que abriremos aqui. Porém, com base em textos de grande relevância técnica, iremos demonstrar um circuito de identidade, coerência e transparência. Muito importante dizermos isto. Por quê? Porque temos que apresentar nesse circuito de identidade, coerência, transparência e objetividade uma afirmativa de uma conduta padrão que se baseia em fisiologia gastrointestinal à luz do que temos como informações que norteiam nossa conduta no aconselhamento de nossos clientes. A clara necessidade de um texto objetivo e preciso sobre educação alimentar, à luz
da escola de naturopatia se tornou imperativa porque a população precisa de orientação básica sobre a matéria, especialmente em tempos em que buscar a saúde por meios naturais se tornou uma grande oportunidade de se restabelecer a lógica da relação humano mais natureza. No Tratado de Fisiologia da doutora Margarida de Melo Aires, emérita professora da Universidade de São Paulo, há este esclarecimento que muito nos ajuda a delimitar o que significa produzir este conhecimento de forma sintética. Diz ela: colocar em uma única obra o conhecimento que se requer de estudantes de biologia, medicina, odontologia, psicologia veterinária e áreas correlatas é uma tarefa difícil. Alguns capítulos do livro dela, evidentemente, contêm necessariamente mais informação que o suficiente para certas áreas, enquanto outros são eventualmente deficientes. Fica a cargo dos professores delimitar no corpo do livro que ela escreveu o material para seus cursos específicos. Ora, seguindo este raciocínio e lançando-me na pesquisa sobre o conteúdo de desenvolvimento da matéria em diversas obras, sites, revistas especializadas e na avaliação clínica diária, compreendi que existe uma base de conhecimento essencial universal sobre educação alimentar que todas as pessoas deveriam compreender. A lógica deste argumento é bem simples. O ser humano possui um corpo físico que funciona dentro de leis e regras fisiológicas universais. Assim, as bases do entendimento sobre educação alimentar têm que ser obviamente construídas partindo dessa perspectiva. A alimentação é um fenômeno humano pleno, idêntico em todo o mundo. Sob o ponto de vista da normalidade fisiológica, somos iguais. É claro que excetuamos aqui as situações não naturais e extraordinárias em que há dificuldades orgânicas provocadas por má formação congênita, acidente, guerra, iatrogenia, cirurgia mutilatória e tecido necrosado. Nesses casos, a interferência especializada de profissionais de diversas áreas da saúde se faz necessária. Mas não podemos ficar à mercê de consultas com quem quer que seja para cuidarmos de nossa própria saúde e de nossa própria vida. Não é razoável que uma pessoa pobre, economicamente falando, tenha que buscar um especialista em alimentação para cuidar da sua saúde pessoal e familiar, quando esse sujeito, pobre, nem tem dinheiro para uma reles passagem de ônibus que o faria chegar ao local do atendimento. No ambiente de estudos da naturologia clínica, temos dado grande atenção para diversos mestres históricos de nossa banca. Figuram como principais em nossa linha de desenvolvimento Sebastian Kneipp, Manuel Lezaeta Charan, Eduardo Alfonso Hernan e Ellen White, de quem recortamos este primeiro pensamento essencial ao que pretendemos realizar aqui, na linha de que precisamos cuidar de nossa própria vida. Diz ela: ao ser estudado o mecanismo do corpo, deve dirigir-se a atenção para a sua maravilhosa adaptação dos meios aos fins, para a ação harmoniosa e dependência dos vários órgãos, despertando-se desta maneira o interesse do estudante, e sendo ele levado a ver a importância da cultura física, muito poderá ser feito pelo professor para conseguir o desenvolvimento conveniente e hábitos corretos. Isto está numa obra intitulada Temperança, na nota de rodapé de nosso material. Após mais de 25 anos de carreira na seara da naturologia clínica, tenho encontrado muitas situações em que as pessoas lutam contra muitas adversidades, porém, em nenhum lugar tenho verificado um estudo que contemple a seguinte linha de construção: o estudo do corpo humano de um lado e a harmonia desse corpo do outro. Os estudos dificilmente navegam por esse setor ou por esse caminho. E aí, eu gostaria de discutir com os amigos, por um instante, o que significa isso que eu acabo de mencionar. Vejam, quando nós estudamos o corpo humano,
É muito importante entender dados, fatos, em ordem cronológica, dentro das leis que regulam aquilo que estamos estudando. Leis, normas, fundamentos. E existe uma ordem cronológica de pesquisa dos dados e das informações. Dos fatos, dados são fatos, e informações são esses dados e fatos. Ao estudar o corpo humano, você não pode fazê-lo de maneira atabalhoada, louca, dando tiro para todo lado. Precisa ter senso de direção. Então vai começar a estudar. Desde quando o alimento entra na boca até quando o alimento é expelido. Esse entendimento e essa pesquisa, esse estudo especificamente falando, ele já está devidamente mapeado em diversas obras de fisiologia humana, de gastroenterologia, que analisam criteriosamente como funciona o corpo humano no aparato gastrointestinal. Beleza? Bom, aqui eu estou afirmando que dificilmente nós vemos em qualquer lugar que seja estudos sobre a estrutura do corpo humano e de como cuidar desse corpo humano. A maior parte das pessoas não sabe nada. Como é que funciona o pâncreas? Para que serve o fígado? Ninguém sabe nada disso. Apenas um grupo restrito, estudiosos, pesquisadores, profissionais que lidam com isso sabem. Mas acontece que aqui não estamos falando de entender, por exemplo, o funcionamento de um celular. Isso é descartável. O fígado não é descartável. O estômago não é descartável. Então, diante desse assunto, todas as pessoas tinham que entender pelo menos o básico, o fundamental. Esse básico e esse fundamental, eu estou afirmando, é suficiente para nortear o entendimento de qualquer pessoa adulta e até jovens, adolescentes, para que possam cuidar de sua própria saúde de maneira extremamente positiva. Ok? Isso entendido? Nós vamos adentrar ao longo desse curso, desse estudo todo, que faremos aqui, entre estrutura do corpo e a harmonia do funcionamento deste corpo. E por que é que nosso comportamento alimentar tem que respeitar essas normas, estas leis e princípios. São 8 princípios que iremos tratar durante este curso. Já enunciamos no título dele. 8 princípios da naturologia aplicados à educação alimentar. A educação que eu dou a mim mesmo, sob a perspectiva de quem quer cuidar da própria alimentação. Joia? Isso compreendido? Quero, então, rapidamente, apresentar 2 aspectos sobre essa diretiva que acabo de trazer. Cada um é responsável por si. Um exemplo disso está na excelente iniciativa do governo brasileiro, cônscio da enorme necessidade de que a população possa ter alguma instrução primária e essencial para a melhor alimentação possível. São 2 projetos, estão aí. O primeiro é o Programa de Alimentação Saudável, publicado no seguinte link. O nome do material é Guia Alimentar, Como Ter uma Alimentação Saudável, e é só digitar Ministério da Saúde. Nesse guia, que deve ser divulgado, panfletado e amplamente distribuído em todo o Brasil, há regras que não se harmonizam com a filosofia dos terapeutas naturistas. Existem coisas aqui que nós, naturistas, não concordamos e não praticamos. Porém, é uma iniciativa que deve ser observada cuidadosamente e feitas as justas adaptações culturais, sob o ponto de vista do nosso método, que são características dos vegetarianos, por razões óbvias. Beleza. Todavia, quero deixar isso bem pontuado. Aqui firmamos posição para demonstrar que os desafios nutricionais da população exigem uma consciência coletiva e permanente pesquisa de cada pessoa individualmente. Porque efetivamente é impossível que alguém possa estar mais interessado na sua saúde do que você mesmo. E nos casos em que se envolve a família, o cuidado daqueles que estão sob a nossa guarda e a nossa guia para se manterem vivos. Então fica aqui a indicação desse primeiro material interessantíssimo para reflexões e que foi amplamente divulgado para o povo todo. Está à disposição do povo.
A ideia do governo é: siga esse guia alimentar e você estará bem. Por que estou falando disso? Porque desta forma fica evidenciado que o governo federal, o Estado brasileiro, tem a consciência de que milhões de pessoas não terão condições de uma consulta. Daí que ter um material oficial do governo pode ajudar muito a cada indivíduo escolher o melhor caminho nutricional para a sua própria vida e da sua família. Segundo, ainda no governo federal, como norteador das regras de saúde da população, há este outro link, intitulado aqui Caderno de Atenção Domiciliar, Cuidados em Terapia Nutricional. Esse material está no link que colocamos aí na tela, onde se pode baixar livremente o documento Cuidados em Terapia Nutricional, que serviu de inspiração para esta nossa iniciativa. É baseado nesse material, estimulado por este material, que declara o que vamos ler a seguir, que me animei muito em produzir essa apresentação. Depois de fundamentar legalmente a base para este documento, o texto que o governo publicou aí nesse documento que está na tela explica o seguinte: o objetivo desse caderno é apoiar as equipes de atenção básica e de atenção domiciliar, bem como gestores do SUS, para a organização e oferta dos cuidados em terapia nutricional no âmbito domiciliar. Espera-se que este material técnico contribua para a qualificação dos cuidados em alimentação e nutrição que devem compor a atenção integral à saúde dos indivíduos no domicílio. Em última ou primeira instância, a responsabilidade pelo que será colocado no estômago hoje é da família. E é por isso que o cuidado em terapia nutricional é uma dinâmica que deve ser ensinada para os chefes de família e acontecer na família. Isso entendido? A nossa direção, nesta proposta, pretendemos avançar com seriedade e objetividade. Como dissemos, sem perder, contudo, a percepção de que estamos num ambiente de naturologia clínica e não de outra corrente de atuação no cenário da saúde pública. Os raciocínios que serão desenvolvidos aqui seguem o padrão de naturologia clínica, ok? Isso estabelecido, vamos ao primeiro princípio, a estrutura gastrointestinal. Mas eu preciso fazer aqui alguns apontamentos. Esse primeiro grande princípio, ele é o mais importante de todos os princípios. Os outros 7 princípios serão fáceis de se entender, desde que o primeiro fique tão claramente compreendido que fundamente os outros 7. Se a pessoa que está acompanhando, você que está acompanhando, não prestar bastante atenção nos itens das 3 primeiras aulas deste módulo, você não conseguirá entender com facilidade a lógica naturista, dos terapeutas naturistas, dos naturologistas clínicos, dos naturopatas, para a alimentação saudável dentro da nossa perspectiva de filosofia de saúde natural. Sem entender as 3 primeiras aulas, fica muito difícil. Bom, como estamos na era da telecomunicação, da internet e tudo mais, você poderá efetivamente retornar e assistir às aulas mais de uma vez, para fixação de princípios, ideias, frases, raciocínios, de tal maneira que se aproprie e incorpore em você, em sua vida, em sua alma, os pontos de sabedoria que serão aqui apresentados. Joia? Isso esclarecido, vamos retornar então ao texto. Primeiro princípio, estrutura gastrointestinal. 1.1, entendendo a estrutura gastrointestinal. Neste primeiro grande princípio, teremos que procurar a visão panorâmica geral do trato gastrointestinal para podermos depois entender a lógica dos naturopatas, naturologistas clínicos, com relação ao que entendem ser a correta educação alimentar. O sistema gastrointestinal pode ser comparado a uma refinaria de petróleo que transforma a matéria-prima do que ingerimos no combustível que alimenta todas as células do corpo e mantém o funcionamento
de todos os outros sistemas. O aparato todo é, em síntese, um tubo que vai da boca até o ânus. Esse tubo tem vários nomes para partes internas que identificam funções especializadas e mede, numa pessoa adulta, entre 8 a 12 metros. Possui 3 funções básicas. Primeira, digestão, que consiste na decomposição dos alimentos em seus nutrientes constitutivos e a absorção desses nutrientes para a corrente sanguínea. Este é um ponto sobre o qual iremos dedicar expressiva atenção. 2. Segundo, imunidade, que funciona na ação de destruição de germes que chegam com os alimentos via a boca, que entram pela boca, e via a boca, através da boca, tornando as condições ambientais dentro da estrutura gastrointestinal tão negativas para eles que não possam sobreviver ao organismo. Terceiro, a excreção, que ocorre na eliminação de resíduos alimentares, substâncias tóxicas que são criadas nos processos normais do corpo, bem como nos produtos da decomposição do sangue e do próprio trato gastrointestinal. Então, as 3 funções básicas são digestão, imunidade e excreção. Está certo? Os órgãos que compõem o sistema digestório são boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. A digestão se inicia quando colocamos o alimento na boca. A produção de saliva é estimulada e os dentes e a língua trabalham para triturá-lo e umedecê-lo. Após este momento, ele é engolido, passando pela faringe e pelo esôfago, e depois para o estômago. O estômago é o local para onde o bolo alimentar se direciona. Ele se junta ao suco gástrico, que é uma substância encontrada ali e que auxilia na transformação do bolo alimentar em pedaços ainda menores. Depois disso, ele passa a ser chamado de quimo. Depois do estômago, o quimo vai para o intestino delgado. Lá ele é misturado ao suco pancreático, que é feito no pâncreas, à bile, vinda do fígado, e ao suco entérico do próprio intestino. Ali, dentro do intestino, outros nutrientes são aproveitados e, ao final do processo, o quimo passa a se chamar quilo. O quilo segue para o intestino grosso. Lá, água e sais minerais são aproveitados. O restante passa a se chamar fezes e é eliminado para fora do corpo pelo ânus. Parece meio redundante repetir uma coisa que todo mundo vive na sua vida particular, no seu dia a dia comum, desde que nasceu. Mas aqui, por razões didáticas, temos que seguir um passo a passo. Então, notemos pela gravura que está na tela a posição da boca, posição da faringe, do esôfago, do estômago, posição do duodeno, do intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Está aqui o aparato. Peço bastante atenção para esta gravura, que você observe claramente. O fígado está no seu lado direito, pouco abaixo do seu peito direito e indo na região do braço direito, na lateral, na altura dos cotovelos, como você está vendo aqui na gravura. Importante, fígado. O pâncreas está exatamente debaixo do estômago, acima do intestino grosso, na parte transversal dele. Bom, a devida compreensão dessa estrutura está na base de todas as concepções relacionadas com a saúde e qualidade de vida das pessoas. Não há qualquer possibilidade de haver terapia natural sem que haja um excelente plano de alimentação. Alimentação que permita ao corpo construir imunidade e, ao mesmo tempo, que seja promotora de vitalidade real e que não impeça a excreção dos dejetos, igualmente nos padrões de normalidade que fisiologicamente devem ser seguidas, em correspondências com as estruturas das peças envolvidas. Ou seja, o estômago tem uma função, o fígado tem outra, faringe tem outra, e assim por diante. Nisto, então, temos o seguinte painel. E aqui eu tenho um painel um tanto complexo. É muito provável que as letrinhas pequenininhas não possam ser percebidas na primeira gravura,
mas com a apostila na mão. Será bem mais fácil de se perceber. E aqui nós temos as subdivisões das seções que estruturam o que acabamos de conhecer, que é a estrutura gastrointestinal, e ela está devidamente organizada numa plataforma que envolve motilidade, que é motilidade, movimento, secreção, digestão e absorção. Ok? Então, está aqui a estrutura. Você tem a cavidade oral e esofágica, ou do esôfago, que é essa que está aqui, da altura aqui, ó, do que a gente chama de esfíncter esofágico superior. Dessa altura aqui, do meio do pescoço, na parte da frente, na parte frontal, você percebe que envolve a boca e o início do esôfago, através do esfíncter esofágico superior, que separa a parte de cima da boca e esôfago, a parte superior do esôfago e a boca, do resto. Depois vem a estrutura do estômago, depois é o intestino delgado e o intestino grosso. Então aqui está a subdivisão clássica e básica de pesquisa e investigação. Bom, nessa página, que não vou ler cada palavrinha que está aqui, o nobre aluno poderá conhecer com detalhes ações, funções pelas letras. M de motilidade, por exemplo, a boca. Qual é a função principal da cavidade oral, que é a boca, e o esôfago? Só para citar como exemplo. M. O que significa M? M significa motilidade. Então, a função é mastigação e deglutição. Na sequência, S. O que significa o S? Secreção. Qual é a secreção que tem na boca e no esôfago? Saliva, glândulas salivares e lipase. É todo um processo para interagir com essa questão da lipase. Letra D. Aqui diz carboidratos, gorduras, e aí a gordura mínima, a gordura que menos causa mal, que é a poliinsaturada. Mas muito bem. Então, o que é a letra D? Digestão. E aí você continua aqui na exposição. E a letra A, e eles não encontraram nada na boca nem no esôfago da menina, né, da pessoa que estava sendo examinada ou acompanhada ou analisada, e aí você tem a absorção. Então, nesse ponto, nenhuma questão é encontrada na cavidade oral e esofágica. Por quê? Porque não existe absorção aqui na boca. Não tem absorção. A absorção vai aparecer no intestino delgado. Vai aparecer absorção no estômago. Vai aparecer absorção no intestino. Mas na boca não tem. Isso observado e entendido, avancemos. O que iremos apresentar a seguir como primeiro grande princípio é a dinâmica cuidadosa que nosso organismo desenvolve pelo poder da homeostasia e executa desta forma uma série de funções para garantir que a energia necessária chegue aos nossos recessos mais profundos e assim a vida aconteça. Vamos então iniciar com o valor da mastigação, insalivação, degustação e deglutição. Bom, aqui temos uma representação da boca. Os 4 primeiros momentos da digestão ocorrem na boca, onde estão os dentes, as glândulas salivares e a língua. O processo de interatividade do alimento com estas partes é tão essencial que, se não houver cuidadosa atenção de nossa parte para tal, começaremos toda a nossa condição dietética absolutamente fora do ideal. Eu não vou citar aqui todos os nomes, detalhes relacionados à estrutura da boca. Está aqui na tela e está na apostila para que todos possam conhecê-las e examiná-las. Mas é importante analisar que estes 4 primeiros momentos são a mastigação, insalivação, degustação e a deglutição.
e acontecem quase que simultaneamente. Por isso, devemos ter bem esclarecido que se o nosso início na alimentação, no estudo, no entendimento, for incoerente com o que acabo de mencionar, sob o ponto de vista alimentar, estaremos comprometendo todos os demais processos que virão a seguir. A pergunta, portanto, imediata é a seguinte: por que devemos dar cuidadosa atenção a estes momentos iniciais da digestão? E me permitam fazer uma pausa para analisar aqui com vocês o que vimos até agora. Está muito claro que para entendermos o funcionamento gastrointestinal, temos que priorizar a boca, a mastigação, a insalivação, a degustação para sentir os sabores e a deglutição. Ok? Esses primeiros aspectos são fundamentais porque se o alimento for engolido inteiro, sem mastigar, sem o devido processamento, vai causar dificuldades nas outras partes do trato gastrointestinal. Então é fundamental trabalhar a mastigação da melhor forma possível. Ok? Isso é fundamental. Pontuado, avancemos. Vamos à mastigação. Notem, eu não vou ler minuciosamente todos os textos que faço chegar às vossas mãos na apostila que coloco à disposição. Por quê? Porque eu não vou ler todo esse texto. Vou explicar. Eu utilizo normalmente citações longas, propositadamente, para que eu dê ao aluno, ao estudioso, ao pesquisador que me acompanha, uma visão mais abrangente possível do que realmente o autor quis dizer naquele trecho. Então, todos que estão me acompanhando agora poderão ver na apostila o texto na íntegra. Eu aconselho que você leia o texto todo. Eu não vou fazê-lo aqui nas gravações, porque senão ficaria impossível eu cumprir a carga horária, porque a leitura fica muito longa. Eu vou ler grandes porções e trechos, mas sempre de maneira sintetizada, para facilitar a compreensão. Joia? Então, vamos adiante. Nessa primeira citação, que está no Tratado de Fisiologia Médica de Arthur Guyton, na minha edição, nós vemos aqui em negrito, algumas expressões que acompanham um trecho que está sublinhado. Diz o seguinte: a mastigação auxilia na digestão dos alimentos pelas seguintes razões. Então vamos entender quais são as razões pela qual a mastigação auxilia na digestão dos alimentos. E note que nós estamos no primeiro aspecto chamado mastigação. Diz o texto de Sir Arthur Guyton: uma vez que as enzimas digestivas só atuam na superfície das partículas alimentares, a extensão da digestão depende muito da superfície total exposta às secreções intestinais. Os alimentos digeridos em partículas também evitam a escoriação do trato gastrointestinal e aumentam a facilidade com que são esvaziados do estômago para o intestino delgado e daí para todos os segmentos sucessivos do intestino. Então, me parece que ficamos aqui com tudo muito bem claro de que tem que mastigar bem os alimentos para que esse alimento não entre inteiro e machuque os delicados mecanismos estomacais aí dentro, certo? E nem os delicados mecanismos do intestino, porque vai machucar se esse alimento não foi bem mastigado. Mas um outro ponto interessantíssimo aqui exposto é que, veja, os alimentos digeridos em partículas também evitam escoriação do trato gastrointestinal. Mas note,
e aumentam a facilidade com que são esvaziados do estômago para o intestino delgado. Então, mastigar o alimento de maneira satisfatória implica não apenas em que ele não machuque, mas que ele possa ser triturado, esmagado, trabalhado, para depois ser absorvido com maior facilidade, para que a digestão seja mais fácil, para que a viagem dele por todo o tubo gastrointestinal seja boa, com a visão de que no final, ao ser expelido do corpo, ele tem que ser facilitado porque você mastigou de maneira correta. A quantidade de pessoas que têm um bucho, uma barriga, um ventre extremamente dilatado, inchado, exatamente porque comem muito rápido e comem qualquer coisa de qualquer jeito, é enorme a quantidade de pessoas com esse barrigão andando por aí. Tá? Então, essa primeira observação é muito importante dentro desse ambiente de raciocínios que aqui iniciamos. Então, a mastigação é fundamental para o quê? Para não machucar a estrutura por dentro e também para facilitar a absorção nutritiva dos alimentos ao longo do trato gastrointestinal. Aqui temos uma outra representação da boca, da representação dos dentes, em posições estratégicas para o entendimento. E seguimos. Uma das referências de nossa escola de naturologia clínica chama-se Ellen Goldwhite. E ela dá esta ênfase ao processo mastigatório enquanto condição essencial para a nutrição adequada. Notem, a fim de assegurar saudável digestão, o alimento deve ser comido vagarosamente. Os que quiserem evitar a dispepsia e os que compreendem a obrigação que têm de conservar todas as faculdades em condições que lhes permitam prestar a Deus o melhor serviço, farão bem em se lembrar disso. Se vosso tempo para comer é limitado, não comais apressadamente, mas comei menos e mastigai devagar. O benefício derivado do alimento não depende tanto da quantidade de comida, quanto da digestão completada. Nem a satisfação do paladar depende tanto da quantidade do alimento engolido, quanto depende do tempo em que o mesmo permanece na boca. Os que são excitados, ansiosos e apressados fariam bem em não comer até que tivessem encontrado tranquilidade ou repouso, pois as faculdades vitais, já duramente sobrecarregadas, não podem suprir os necessários fluidos digestivos. Que maravilha! Há escritores que dizem que devemos contar quantas vezes devemos mastigar um alimento qualquer. Eu entendo que essa preocupação extremada procede, especialmente se observarmos que as pessoas num restaurante qualquer derrubam um prato de comida enorme em seus estômagos em menos de 5 minutos, lançando o alimento para dentro de si, praticamente do mesmo modo como encontra-se no prato. Não acho interessante indicar quantas vezes deve uma pessoa mastigar o alimento. Cada um de nós deve pensar, eu estou comendo como uma pessoa inteligente ou como um dinossauro? Já é tempo de definirmos se estamos interessados em comer ou engolir qualquer coisa, de modo tal que os alimentos que pomos diante de nós nem alimentos sejam. Esses aspectos, que até aqui mencionamos, fundamentam o módulo, fundamentam nossas intenções e, de imediato, discute a questão da importância da mastigação. É evidente para nós que a pessoa que está estudando, conhecendo, aprendendo essas pautas deverá aprofundar-se, investigar, buscar maiores esclarecimentos, porque, naturalmente, este é o caminho de quem cuida de sua própria saúde. Insalivação. A importância da secreção salivar, cuja função não é apenas o de umedecer e lubrificar o bolo alimentar,
é de iniciar o processo químico da digestão, que já se iniciou na boca, quando começamos a mastigar o alimento. A importância de permitirmos que a mastigação seja feita nos padrões anteriormente mencionados é essencial para a devida insalivação. E deixaremos que o fisiologista Arthur Guyton nos dirija, porque esta insalivação calma e adequada deve ocorrer como algo especial. Diz então Guyton, numa citação que eu quero já comentar com vocês, mas antes, observar a gravura. Notem onde está a glândula parótida acessória, a glândula parótida, a glândula sublingual, a glândula mandibular. E esse conjunto de glândulas participa da estrutura da dietética, da alimentação. Isso aqui é pacificado e muito importante entender, porque o gosto dos alimentos está diretamente ligado a estas glândulas. Muito bem. Isso entendido, vamos ao texto de Guyton sobre insalivação. Ele vai dizer: as principais glândulas de salivação são as parótidas, submaxilares e sublinguais, que acabamos de mostrar aqui na gravura. Mas, além destas, existem muitas outras pequenas glândulas bucais. A secreção diária de saliva varia normalmente entre 1 litro e 1,5 litro. A saliva contém 2 tipos diferentes de secreção. Uma secreção serosa, que contém pitialina, que é uma enzima para a digestão de doces. E, em segundo lugar, tem também uma secreção mucosa, que atua na lubrificação da boca e de todas as peças de imediato contato com ela. Bom, agora vejamos. As glândulas parótidas secretam, não é segredam, e nem é secreto de estar escondido. Secretam de lançar, de suar, de manifestar. Apenas o tipo seroso. E as glândulas submaxilares secretam tanto o tipo seroso quanto o mucoso. As glândulas sublinguais e bucais somem dentro do ambiente em que se secreta muco, muito muco. As glândulas sublinguais estão envolvidas com a produção de muito muco. A saliva deve possuir um pH entre 6 e 7,4, favorável à ação digestiva da pitialina. A secreção salivar é uma operação em 2 estágios. O primeiro compreende os ácinos e o segundo os ductos salivares. Finalmente, a salivação também ocorre em resposta a reflexos originários do estômago e da parte superior do intestino, particularmente quando os alimentos muito irritantes são engolidos ou quando a pessoa fica nauseada, em virtude de qualquer anormalidade gastrointestinal. A saliva engolida talvez ajude a remover o fator irritante do trato gastrointestinal, diluindo-o ou neutralizando as substâncias irritantes. Em nosso tempo, a civilização possui hábitos estranhos de sobrevivência. Muitos desejam colocar o alimento que está à sua disposição diretamente no estômago, e o prazer da própria degustação não é sentido. O resultado desta atitude é que a gente pode conhecer na dispepsia, que é popularmente chamado de má digestão. E aqui já preparamos da insalivação para o raciocínio da degustação. Eu quero apenas fundamentar. É isso mesmo. Vamos aqui ainda mergulhar um pouquinho na questão da saliva. Como os alimentos demoram pouco tempo na boca da maioria das pessoas, não há como enzimas como a pitialina, a mucina e a lisozima realizarem suas funções típicas de modo completo neste curto período. É óbvio que tal situação acarretará uma dificuldade para o estômago na sequência da estrutura gastrointestinal. Então aqui nós temos uma representação muito importante que nos ajuda a entender com critério. A secreção salivar, ela secreta
um líquido é secretado pelas glândulas salivares, que já vimos quais são, da cavidade bucal, organizadas em pares, parótidas, submandibulares e sublinguais. O que está envolvido aqui? Água, íons, muco e proteínas. E isso oscilará entre 800 ml a 1,5 litro por dia de saliva. A secreção serosa e tem a secreção mucosa. São os dois tipos de saliva que transitam em nossa boca. Bom, Ellen White, já mencionada, declara sobre essa questão da insalivação o seguinte: a comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada, isto é necessário a fim de a saliva ser devidamente misturada com o alimento e os sucos digestivos chamados à ação. Segundo texto, muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo de saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago, criando febre. Limonada ou águas geladas, tomadas as refeições, retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho, mastigar e devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa primeiro ser absorvido. Isso bem pontuado nessa citação de Ellen White, que acabamos de ler. Tem uma coisa muito curiosa aqui. As pessoas atualmente não bebem água e limonada junto com as refeições. As pessoas estão tomando coisas muito mais complexas. Refrigerantes, não é verdade? Estão utilizando, enfim, misturas e misturas as mais loucas. E dentro desse cenário, não estão bebendo nem água, estão bebendo toxinas brabas. Então esse ponto é muito importante entendermos e salientarmos, porque essa é uma das maiores deficiências nutricionais do mundo. Misturar todo tipo de... O sujeito acaba de comer um prato de comida no almoço e ele põe em cima bebida alcoólica. Sério, isso é muito louco. Ele põe refrigerante em cima, que não é uma bomba. Muito louco tudo isso. Mas, enfim, vamos adiante. Aqui agora aparecerá uma próxima gravura, que eu, particularmente, não pretendo adentrar em muitos aspectos nas suas minudências por conta do tempo e por conta também do propósito. O objetivo deste módulo são os 8 princípios naturológicos da educação alimentar e não discutir minuciosamente todos os pontos e aspectos, até porque isso é impossível fazer dentro da limitação de tempo que nós temos, ok? Mas cumpre mencionar que a secreção da saliva, que é serosa, ela é parte das parótidas e vai atuar no cenário da ptialina, ou amilase salivar, na digestão de amidos. A secreção salivar mucosa, que parece uma baba, ela é submandibular e sublingual, e ela funciona como um lubrificante. O pH da saliva de uma pessoa normal, sem nenhuma enfermidade, sem estar usando drogas, é um pH de 6 a 7,4. Então, tende a ser alcalino na sua melhor performance. Isto definido, vamos ao terceiro aspecto que ocorre na boca: degustação. Importante para as funções nutritivas é a degustação. O gosto é o sentido que permite nos perceber as qualidades das substâncias que entram em contato com a língua, que possui esta grande função, além de articular palavras. Aos que falam de nutrição e não dão qualquer atenção a este aspecto, mas a própria sobrevivência da espécie humana depende desse assunto, pois influi sobre a escolha dos alimentos e bebidas que irão interagir com o nosso organismo, o gosto, a degustação.
A questão do apetite em si está diretamente relacionada com a capacidade de degustar o que comemos e bebemos. E quanto a este assunto, temos uma séria advertência a fazer. Vamos lá. Aqui utilizamos em primeiro momento uma citação do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, de Ellen White. E um segundo texto que nós escolhemos, vamos ver aqui, também de Ellen White, Conselhos sobre o Regime Alimentar. A mesma obra, só que algumas páginas à frente. Eu quero salientar aqui pelo menos um ponto central. Diz assim: deveis empenhar-vos em ser temperantes em todas as coisas. Deveis considerar o que comeis e o que bebeis. Entretanto, dizeis: não é da conta de ninguém o que eu como, ou o que eu bebo, ou o que eu ponho à mesa. É sim da conta de alguém, a menos que torneis vossos filhos e os encerreis, quer dizer, colocais eles presos, ou vades ao deserto, onde não sejais um peso para os outros, e onde os vossos filhos turbulentos e viciosos não corrompam a sociedade em que vocês vivem. Outra citação: muitos defraudam sua disposição pelo comer impróprio. Quer dizer, o cara mata a disposição física por conta das coisas que anda comendo, e comendo de maneira errada. Devemos ser tão cuidadosos em aprender as lições da reforma de saúde como somos em ter nossos estudos devidamente preparados, pois os hábitos que adotamos nesta direção ajudam a formar nosso caráter para a vida futura. É possível alguém danificar sua experiência pelo uso mórbido do estômago? Com certeza, claro que é. Essas duas citações dão o teor de que aquilo que nós gostamos de comer precisa ser analisado para verificar a procedência, se a qualidade é boa, se está higienizado. Os alimentos precisam ser analisados, isso é perfeitamente normal. Agora, a indústria de alimentos está voltada para a sua satisfação e diremos que é, em todos os sentidos, o que mais tem sido atacado pelo mercantilismo capitalista globalizado. A ideia de que você deve pensar sua própria alimentação livre. Em algum momento, como por exemplo nas epidemias, nos surtos de gripe, as pessoas entram em contato com os profissionais de saúde para enfrentar a adversidade. Não é assim que funciona? Pois é. Então veja, tratar deste assunto, quando elas estão doentes, estão passando mal, com os naturologistas, dá uma atenção séria e profunda ao cenário. Nós entendemos que devemos ser de uma onda contrária a essa trágica mundialização do gosto antinatural. E que todos os problemas de saúde que aparecem porque exatamente as pessoas estão utilizando uma alimentação totalmente equivocada. Isso nós não abrimos mão. Nós sabemos, por exemplo, que as glândulas suprarrenais têm, entre outras funções, o trabalho de regular toda a concentração de cloreto de sódio no sangue e, por extensão, em todo o organismo, particularmente toda a estrutura de nosso líquido extracelular. As glândulas suprarrenais fazem isso. Retirando-se essas glândulas de um rato, por exemplo, em pesquisas, o animal só sobrevive se for adicionado sal na água que ele está bebendo, pondo à sua disposição vários recipientes, alguns contendo água e outros água e sal. O rato sempre vai escolher, sem dúvida, aqueles que contêm o sal. Da mesma maneira, podemos tornar um rato carente de um determinado nutriente usando um padrão de dieta que suprima tal componente. E depois de algum tempo, colocando à sua disposição o referido nutriente, o rato vai procurar satisfazê-lo. Ora, um rato sabe qual é o nutriente químico que lhe falta, ou é guiado pelo gosto? É claro que é guiado pelo gosto, pela degustação, que é o que estamos tratando aqui agora. Mas se cortarmos as fibras nervosas que controlam o gosto do animal, ele perde a capacidade de seleção pelo gosto e acabará morrendo desnutrido. No caso do ser humano, há um diferencial que estabelece uma maior capacidade de uso de alimentos, que transcende o gosto. Trata-se da capacidade mental, denominada inteligência. Ora, vamos entender uma coisa. O uso da nossa inteligência
o uso da nossa inteligência deveria predominar na questão do gosto e da escolha de nossos alimentos. Mas, lamentavelmente, o ser humano atua, como disse Manuel Lezaeta Tacharan, o único ser da criação que vive doente, desequilibrando as suas temperaturas com a cozinha que congestiona suas vísceras e com roupas e abrigos que esfriam a sua pele por afastá-la do conflito térmico da atmosfera. É quem? Quem? O homem, o ser humano. Bom, ficou muito claro que a importância da degustação, aqui eu vou colocar uma série de outros textos que não vou mencionar nesse momento, mas que todos poderão ler com bastante cuidado, aonde eu procuro aprofundar detalhes. Fecho a questão da degustação para entrar na questão da deglutição, citando o seguinte: o gosto compreende 4 sensações distintas ou primárias: doce, amargo, salgado e ácido. Outros sabores mais complexos resultam da combinação variável, percentualmente, de percepções associadas entre estas 4 sensações. Então, a história do agridoce, por exemplo, isso algumas pessoas têm essa sensibilidade. Eu particularmente não gosto. Eu gosto ou doce ou salgado, não gosto de amargo e nem de ácido. Eu gosto normalmente do doce e do salgado, mas o amargo e o ácido eu não gosto. Bom, gosto tem a ver exatamente com isso. Degustação, o sabor, sentir o sabor. Uma importante citação de Guyton diz o seguinte: muitas vezes as pessoas com resfriado intenso asseguram que não percebem o sabor dos alimentos. Contudo, quando se estuda nelas as sensações gustativas, comprova-se que estão completamente normais. Isso indica que grande parte do que chamamos sabor é, na verdade, odor. Muita atenção a essa citação de Guyton, do Tratado de Fisiologia Médica. Muito do que chamamos sabor é, na verdade, odor. Os odores procedentes de alimento podem deslocar-se para cima na nasofaringe, muitas vezes estimulando o sistema olfatório com intensidade 1000 vezes maior do que o sistema gustativo. Vamos à quarta grande questão relacionada com a boca. Deglutição. A palavra deglutição tem sido muitas vezes confundida com a palavra engolir, mas a diferença entre uma e outra está no seguinte aspecto: deglutir é engolir com sabor, ao passo que engolir, de qualquer maneira, é simplesmente engolir. Daí, temos essa gravura que ajuda a entender a área da boca, o início. Aqui, vemos nitidamente na gravura o início da plataforma por onde o alimento será engolido, será degustado, deglutido. Passa aqui pela boca, aonde ele sofreu mastigação e insalivação, e aonde acontece a degustação. Saindo daqui, ele vai entrar pela estrutura da faringe, da laringe, não é isso? Ele vai descendo, aqui você tem a laringofaringe, e ele vai descer agora pela faringe, vai descendo pela faringe, e nessa descida pela nossa faringe, o texto aqui exemplifica de maneira muito clara, porque aqui eu observei que colocou laringofaringe, porque o objetivo da gravura é demonstrar o fenômeno da epiglote, né? Em que essa parte se fecha para proteger a respiração. Quando o alimento passa, ele toca nessa estrutura, ela desce junto, o alimento escorrega e vai embora, e ela protege essa área aqui de maneira muito expressiva. A deglutição é um complicado processo através do qual o bolo alimentar passa da boca para a faringe e daí para o esôfago. Ocorre, porém, que a faringe se bifurca para fazer contato com os dois órgãos diferentes. Por uma abertura, comunica-se com a laringe, por isso laringofaringe. E eu tinha dito laringe, mas foi um equívoco aqui da leitura. É porque nesse desenho não está mostrando a faringe de maneira separada. Está juntando os dois, para mostrar como é que essa estrutura, que é a epiglote, desce e protege a área da respiração
para que não haja conflito. Isso aqui é uma área muito complicada, as pessoas se engasgam exatamente aqui, quando está engolindo o alimento. E ele, ao invés, e a epiglote não funciona de maneira satisfatória, o alimento tende a querer entrar aqui, na laringe, e isso vai causar uma complicação. Ele tem que vir para a faringe, que é esse canto aqui, e depois descer pelo esôfago. Está aqui a estrutura do esôfago e vai desembocar lá embaixo no estômago. Bom, aí se explica que essa bifurcação existe para fazer essa proteção, além da respiração acontecer. Quando essa epiglote sobe, aí o ar entra pelas narinas e vai diretamente para a laringe, evitando então a faringe. Bom, isso dito, é um fenômeno absolutamente conhecido de todos. Para que a triagem se faça corretamente, é preciso que numerosos músculos atuem em perfeita coordenação. A descida de substâncias líquidas ou sólidas pela faringe deve determinar o fechamento automático da laringe, e assim o circuito funciona. A penetração de partículas na laringe é às vezes perigosa, como já explicamos. E a deglutição é um processo contínuo. Com a entrada do bolo alimentar na faringe, produzem-se também movimentos automáticos de elevação da faringe. Disso resulta uma ampliação da parte baixa da faringe, formando uma cavidade de pressão negativa que aspira o bolo alimentar. Então você vai engolindo o alimento e os movimentos chamados peristálticos do esôfago vão atuar. Botou a comida aqui, ela vai descendo, e aí os músculos que estão envolvidos nessa gravura, como estamos mostrando, fazem com que esse alimento seja empurrado em ondas, chamadas movimentos peristálticos, para que ele possa descer tranquilamente e entrar no estômago. Da qualidade da nossa alimentação e da nossa educação dietética depende a região que está entre a parte final do esôfago e a parte inicial do estômago. Muita atenção aqui, ó. O início do estômago e o final do esôfago. Nessa área, essa região denominada por alguns fisiologistas como região hiatal ou esfíncter gastroesofagiano, é responsável por duas situações básicas. A primeira é que ele permanece contraído de forma tônica, em contraste com o resto do esôfago, que em geral permanece completamente relaxado. Quando uma onda peristáltica de deglutição passa pelo esôfago, o relaxamento receptivo relaxa o esfíncter gastroesofagiano. Perdão aqui, é que são palavras compostas extremamente incomuns do nosso dia a dia, são palavras bem técnicas e às vezes a gente engasga aqui mesmo. Normal. Antecipando-se a onda peristáltica, permitindo a propulsão fácil do alimento deglutido para o estômago. Raras vezes, o esfíncter gastroesofagiano não relaxa satisfatoriamente, resultando uma enfermidade denominada acalásia. Vejam bem. Outra função importante do final do esôfago e início do estômago, que é chamado de esfíncter gastroesofagiano, ou região hiatal. O que é? A principal função dessa área, dessa peça, é evitar o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago superior. Então, note, duas coisas aqui importantes. A comida que desce tem que descer de maneira planejada, e ela não pode voltar do estômago como no vômito, por exemplo, e sair. Então, a função tem que ser bem cuidada. O texto do Tratado de Fisiologia Médica de Guyton continua dizendo o seguinte: a mucosa, o conteúdo gástrico é altamente ácido e contém muitas enzimas proteolíticas. A mucosa esofagiana, exceto no seu oitavo inferior, não é capaz de resistir por muito tempo à ação digestiva da secreção gástrica. Felizmente, a contração tônica do esfíncter gastroesofagiano evita um refluxo significativo do conteúdo do estômago para o esôfago, exceto nas condições
que não são normais, exceto em condições anormais. Bom, está aqui o exemplo que eu queria trazer para vocês refletirem, observarem. Está aqui o estômago, ó, ele vai descendo, está aqui o circuito, e quando chega no final do esôfago, você tem esse esfíncter, você tem essa plataforma de controle. O alimento que vai entrar no estômago vai passar pelo critério de abertura aqui, e o que está dentro do estômago não pode subir. É aqui onde acontece a chamada hérnia de hiato. E aqui você tem uma representação, ó, nessas 3 gravuras, que estão na parte aqui agora de baixo da tela, ó, hérnia hiatal por deslizamento. Então, cria-se uma bolha nessa região, e a hérnia hiatal paraesofágica. O esfíncter pressiona de tal maneira que você percebe aqui a diferença. Nessa daqui, você percebe que é uma protuberância acima do diafragma, que é esse que está aqui na horizontal. O estômago, você engole e sente um desconforto por conta da hérnia. Mas observem como o estômago fica como um todo deformado em relação à sua posição ideal na primeira gravura. Tá certo? Então, há entre o estômago e o diafragma uma conexão que tem que ser a seguinte: nada do estômago pode passar para cima do diafragma. Tem que estar abaixo do diafragma e não acima, tá certo? Bom, isso entendido, nós vamos ingressar na digestão estomacal. O próximo tópico será digestão estomacal. Mas aí eu quero fazer uma pausa aqui e dizer a todos: o primeiro bloco de nossas exposições está fechado. O bloco teve 4 momentos. Primeira aula, primeira exposição. Primeiro bloco, fizemos uma apresentação. Explicamos algumas regras gerais de como o curso vai acontecer. Em segundo lugar, nós apresentamos uma introdução geral e uma introdução objetiva à temática. Em seguida, nós iniciamos com uma reflexão sobre a importância de alimentação e a vida. Em quarto lugar, abrimos aqui o painel sobre o primeiro grande, dentro do primeiro grande princípio. Qual é o grande princípio? Conhecer a estrutura gastrointestinal. Esse é o primeiro grande objetivo. E nesse objetivo, está dividido em algumas partes. Nós verificamos a primeira, que fala sobre a estrutura da boca e toda a plataforma de mastigação, insalivação, degustação e deglutição. Quer dizer que no ato de botar o alimento na boca, esses processos acontecem de maneira bem organizada, automática, controlada pela homeostasia. Foi isso que vimos neste primeiro momento. Na próxima aula, vamos entrar então em como funciona a digestão. Como é que vai funcionar o processo digestivo e como é que esse alimento vai... Quais são as etapas, o passo a passo. Eu mencionei anteriormente que em qualquer pesquisa você tem que analisar os fatos, os dados, em ordem cronológica de entendimento, da causa para o efeito e obedecendo leis. Até aqui estamos vendo que existem regras e leis naturais para o fluxo de digestibilidade. Próxima aula, vamos então iniciar com a questão digestiva e avançar até fecharmos todo o painel do primeiro princípio, que vai durar 3 aulas. A primeira encerra-se por aqui e eu agradeço muito a todos por terem participado. Daremos uma pausa para então retomarmos a segunda aula e podermos refletir e aprender e conhecer e entender a estrutura. Depois de entender a estrutura, vou marcar isso o tempo todo. Então vem a lógica dos naturistas, dos naturologistas, para a compreensão de como a alimentação tem que acontecer. Joia? Então agradeço a atenção de todos mais uma vez e daqui a pouquinho estamos de volta.